Olá de novo. Então aqui a gente passamos, né, teorema de mudança de variável. Então a gente já vai entrar isso aqui foi só para dar uma ideia do que a gente vai ver, né, até porque, como eu disse no último vídeo, muitos livros didáticos apresentam aqui essa constante do módulo jacobiano. Então eu decidi fazer semana passada como pré-requisitos e essa semana gravar os dois últimos vídeos justamente para vocês entenderem da onde que veio esse jacobiano aqui, porque eu acho que facilita muito a compreensão das coordenadas polares, tá? Então vamos definir aqui as coordenadas polares. Coordenadas polares. Aonde que a gente vê coordenadas polares? O primeiro lugar que a gente vai ver é quando a gente vai trabalhando números complexos, né? Então, se a gente tem aqui, você tem um gráfico XY, você tem aqui um ponto P de coordenada XY, certo? E você tem aqui a distância entre a origem... a distância entre a origem e esse ponto P. A gente calcula essa distância pelo teorema de Pitágoras, né? A gente faz a projeção aqui, isso em geometria analítica, né? A gente pega essa variação ao quadrado, pega esta variação em y ao quadrado e acha que essa distância ao quadrado, certo? Então, a gente poderia chamar aqui de R. Então, o R ao quadrado é dado por essa variação aqui, que seria a variação de x, mais a variação de y. Em outras palavras, eu poderia dizer que é a raiz quadrada de x quadrado menos y ao quadrado. E esse R tem uma condição que ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu estou trabalhando uma distância, e não existe distância negativa. Então, qualquer ponto aqui do plano vai existir essa distância R da origem até esse ponto P, certo? Quando a gente calcula, a gente vai calcular as coordenadas polares, a gente costuma falar que é o argumento, né? A gente pode escrever essas coordenadas x e y utilizando argumentos da trigonometria. Considerando aqui que esse triângulo meu, por exemplo, é retângulo, vamos pensar assim. Se eu medir esse argumento, o argumento de P, no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário. A gente vai chamar aqui este ângulo, que sai aqui da origem OX até o ponto. Vamos chamar esse ângulo de θ. Só vai existir um ponto nesse plano do eixo XY que possui uma distância R formando este ângulo θ. Então, como que a gente pode determinar esse valor? Tá? Imagina que você tem aqui, ó. Você tem aqui esta circunferência. Circunferência ali, não está muito bonita, mas é o que tem para hoje. Você tem essa circunferência. E o que que acontece? Quando eu pegar um ponto P qualquer, sempre vai vir de zero a qualquer lugar dessa região aqui do meu plano. Certo? Esse ponto aqui. O que que vai acontecer? Se eu pegar esse ponto P, que estava em coordenadas cartesianas, né, x e y, para transformar ele em coordenadas polares, aqui, peraí, se a distância tem que ser positiva, não pode ter terceiro e quarto quadrante. Então, tá errado esse meu gráfico aqui. Vou desenhar. Se eu considerei que a distância ela é positiva e ela vai ser dada por uma circunferência, então ela vai ser assim. Somente primeiro e segundo quadrante.
Vou isso aqui. Aqui Y. Aqui X. Aquele ponto P, aquele determinado ponto P, ele vai ter aqui essa distância R, certo? E eu sei que numa circunferência eu vou ter aqui intersecção igual a 1, certo? Que seria o diâmetro dessa circunferência, igual a 1. Este ângulo formado aqui, que é o ângulo θ, se a gente colocar o complemento desse ângulo, que é essa medida aqui, é este ângulo aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de alfa, e fechar aqui num retângulo, esse triângulo está inscrito na minha circunferência, cujo diâmetro é a hipotenusa desse triângulo, significa que aqui é ângulo reto, e eu consigo escrever eles como, se aqui eu vou de 0, né, de 0 grau, e eu vou mexendo com esse ponto até chegar aqui, eu tenho aqui um valor de referência que é π sobre 2. Π sobre 2. Se eu cheguei até a metade, meu desenho está muito bonito aqui, então quer dizer que nesse ponto aqui, eu tenho π sobre 4. Então, analisando esse meu ângulo alfa, eu consigo estabelecer uma relação entre o ângulo e aquele comprimento. O comprimento do arco, no caso aqui, que foi dado por π sobre 4, π sobre 2. Então, a gente pode dizer que o alfa, o ângulo alfa, vai ser π sobre 2 menos o ângulo θ. Se eu pegar alfa menos o θ, aliás, para achar o valor de alfa, eu pego 90 graus, né, que é π sobre 2, e tiro o ângulo θ aqui, certo? O que eu vou ter referente a este ângulo alfa? Vamos calcular o cosseno dele. O cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente, que é esse segmento aqui em vermelho, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, quem é este segmento? É a distância em função do θ sobre a hipotenusa. O que a gente conclui aqui? Que o R de θ é dado por cosseno de alfa. Como o alfa e θ são complementares, o cosseno de um é igual ao seno de outro. Então, a gente pode escrever que o R de θ é dado por seno de θ. Então, aqui nós temos a primeira relação entre a distância R em coordenadas polares e o ângulo θ. À medida que o θ vai subindo, à medida que eu vou pegando pontos dessa circunferência, esse θ meu vai aumentando. Automaticamente, a distância, que está aqui em vermelho, também vai aumentando. Então, essa distância, quando é muito próxima, a distância é pequena, até chegar na distância igual a 1, certo? Então, a gente pode escrever o R de θ como seno de θ. Para a integral dupla, como é que eu vou escrever, então, o x e o y em função do R em função do θ? A gente pode escrever, então, que o x de R θ vai ser dado por R cosseno de θ. O meu y em função de R θ vai ser dado por R seno de θ. Percebam, gente, que o que eu estou fazendo x de R θ, y de R θ, é a mudança de variável, porque eu não tenho o meu domínio, que vai ser uma circunferência. Se eu for calcular em coordenadas polares, você imagina, se você fixar um valor de x, o y vai variar da circunferência para o lado de cima até a circunferência do lado de baixo. Então, imagina você ter, lá nos limites de integração, uma coisa negativa embaixo, uma coisa positiva em cima. Dá para fazer? Dá, mas dá trabalho, né? Por isso que a gente está utilizando a mudança de variável de R θ através de coordenadas polares. Então, em outras palavras, né, tudo isso que eu estou fazendo, se você tem aqui um ponto P no plano, e esse ponto tem uma distância à origem,
E essa distância, essa semirreta formada aqui pela origem e o ponto P, forma um ângulo θ em relação ao eixo x. Né? Então, para achar essa distância, ela é dada pela raiz quadrada de x² mais y², pelo teorema de Pitágoras. O r sendo uma distância maior ou igual a zero. Quando eu represento essa circunferência no plano, como eu estou falando que o r é uma circunferência que mede distância, essa circunferência ela só pode ter no primeiro e segundo quadrante, onde o meu r vai ser positivo. Quando eu faço a escolha de um ponto qualquer, eu tenho um ângulo θ, formado com a base, do mesmo jeito que eu tinha aqui, e eu vou ter aqui um ângulo alfa. Se eu fechar o triângulo retângulo no ângulo alfa, pelas relações trigonométricas fundamental, eu consigo uma relação da distância em relação a θ, utilizando seno e cosseno. Então, a gente fez aqui essa demonstração para chegar nessas coordenadas, onde o x, mudando a variável para u e v, que no caso aqui é r θ, vai ser r cosseno θ, e y, r seno θ, tá bom? Qualquer dúvida, substitui r cosseno θ, r seno θ aqui, que você vai encontrar o valor de r, tá? Então, para essa integral dupla, eu escrevo isso. Uma das coisas importantes que vocês vão fazer nos exercícios é descobrir qual é a variação entre θ e r. Então, se eu estou falando de distâncias positivas, significa que o meu r vai variar entre quem? Já que eu estou falando que o r é maior ou igual a zero, né? Tem que ser positivo. O θ, ele vai de zero, quando eu dou uma volta completa, vou analisar aqui o meu domínio, ó. Ele vai dar uma volta completa, ele vai de 0 a 2π, neste caso aqui, certo? E o meu R, como é que eu sei que vai variar o meu R? Posso colocar o R maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. O que isso vai me gerar entre maior ou igual a zero? Qualquer ponto que eu pegar dessa circunferência, ele vai sair de uma distância muito pequena e vai chegar no máximo até a distância de 1. Certo? Então, ele não vai ter valores, ele vai ter valores aqui, nesse caso, né, entre 0 e 1. A gente vai representar como R maior ou igual a zero aqui, tá joia? Então, outra ideia. Se eu tiver que fazer uma integral, imagina aqui. Tudo bem ali, gente? Perguntando como se vocês pudessem me responder, né? Você tem aqui no seu domínio uma circunferência, dado por x² mais y², menor ou igual que A2. O que isso significa? O A vai ser o raio. Quando eu falo menor ou igual, significa qualquer ponto aqui dentro. Certo? Qualquer ponto dentro dessa circunferência, até porque eu preciso representar um domínio, né? Então, eu vou considerar essa região aqui desse disco, né? Então, se eu tiver que fazer essa integral, cujo esse domínio xy, imagina que você tem aqui, cujo domínio xy é dado por esta equação, quais seriam, então, os meus valores de r e de θ que vai ser colocados aqui em cima desse círculo? Então, o r, ele vai variar de quanto? Basicamente, ele vai variar de 0 até a. Então, por isso que eu falei que depois eu voltava aqui. Então, o r varia de 0 a a. E o θ? O ângulo θ vai variar de quanto? Como a distância tem que ser positiva, né? Se o r é maior ou igual a zero, posso escrever aqui que o r varia entre 0 e a. E o meu ângulo θ, ele vai dar, se eu for analisar aqui, né? Para qualquer valor eu tenho um θ menorzinho, valor maior eu tenho um θ maior, de qualquer forma, meu θ vai dar uma volta completa. Nesse caso aqui, ele vai variar de 0 a 2π. Então, eu tenho o que aqui? 2 intervalos fixos. Então, é mais fácil calcular essa integral. Certo? Porque, de certa forma, ela geraria para mim um retângulo. Né? Porque os extremos são fixos. E o que a gente não pode esquecer? O jacobiano.
Como é que eu calculo o módulo do jacobiano daquela função? Então, eu vou fazer as derivadas parciais de quem? De del x, del r, del y, del r, del x, del θ, del y, del θ. Esse determinante, calcular o módulo dele. Se a gente for substituir, vamos calcular aqui o jacobiano. Se eu pegar essa função, e variar quem? O x em relação a r. Vou colocar aqui, né? Deixa eu diminuir o tamanho. Se eu for derivar o x em relação a r nesta mudança de variável aqui, r cosseno θ em relação a r vai dar cosseno θ. Se eu pegar del y em relação a del r, né, r seno θ em relação a r, eu vou achar seno θ. Del x, del θ. Del x, del θ em relação a θ, eu vou ter menos r seno θ, e del y, del θ, del y, del θ em relação a θ, eu vou ter r cosseno θ. Então, determinante de ordem 2, diagonal principal, vou fazer aqui, né? Não custa. Cosseno vezes r cosseno dá r cosseno ao quadrado de θ, menos a diagonal secundária, né? Então, você tem menos r seno de θ vezes seno de θ dá menos r seno ao quadrado de θ. Por causa do menos por ser secundário, eu troco o sinal. Então, dá r seno ao quadrado de θ. Coloco o r em evidência, fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso daqui, relação fundamental, dá 1. Então, fica r vezes 1, que vai dar r. Então, o módulo do jacobiano é igual a r. Essa vai ser a constante que vocês encontram aí no livro, falando que para fazer uma integral com coordenadas polares, tem que multiplicar pelo fator r. Esse fator r é esse módulo do jacobiano. Então, a partir de agora, a gente já calculou, não precisa calcular ele mais nenhuma vez, certo? Então, agora, quando colocar esse r lá nos exercícios, você vai saber que é do módulo do jacobiano. De todo aquele estudo que a gente fez ali para trás. Tá? Então, chamei, vou voltar aqui. Voltar para a minha mudança, eu chamo x de r θ como r cosseno θ, y de r θ, r seno θ, o θ variando de 0 a 2π, porque vai entrar numa circunferência completa, o r, para ele ser positivo, ele vai variar entre 0 e o raio, no caso aqui o raio A, e não esquecer do módulo do jacobiano r. Tá joia? Um parênteses muito importante, se você trocar a ordem aqui, de seno θ cosseno θ, trocar a ordem aqui, isso aqui o determinante pode dar menos r, mas como é módulo do determinante, então se o determinante der menos r, ele vai continuar sendo r. Tá joia? Esse jacobiano, então, é fixo. Sempre vou colocar aqui como r. Vou fazer um exemplo para ver como que a gente aplica essas coordenadas polares aqui. Vamos lá. Como é que eu vou calcular o volume preto? Ó, calcule o volume. Então, toma cuidado, o volume tem que ter unidade de volume no final. Não é para calcular só a integral. Calcule o volume do sólido. X² mais y² menor ou igual a 1. E z tem que estar entre 0 e o plano 3
menos x quadrado menos y quadrado. Se eu for analisar em coordenadas cartesianas, né, então a gente vai ter uma circunferência aqui de raio igual a 1, né, e quando eu falo menor ou igual a 1, eu estou falando do interior dele, como isso seria uma circunferência. Como eu estou falando menor ou igual a 1, eu estou falando de todos os pontos interior a essa circunferência, e aqui não tem a variável z. Se não tem a variável z, a gente vai falar que isso daqui é um cilindro, que vai ser o conjunto de todas as circunferências, né, no espaço, que é um cilindro que está sobre o eixo z. Então, imagina, você tem aqui, é um cilindro, você vai pegar essa circunferência, todos os pontos dela, vai formar um cilindro no espaço, tá? Mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Exatamente assim. Tudo bem? E o z vai estar entre 0 e essa função aqui. Como que a gente escreveria isso em coordenadas cartesianas? Então, primeiro, eu tenho o domínio entre 0 e essa superfície aqui, o z, né? Está entre a superfície. Então, essa seria a minha função integranda, menos y ao quadrado, dx dy. Minha primeira integral vai ser x ou vai ser y? No caso aqui, se é menor ou igual a 1, a minha circunferência vai variar entre menos 1 e 1. A primeira que eu estou analisando é a última que eu integro. Então, menos 1 e 1 são para valores de y. Então, aqui, dy. Então, agora, quem vai ser a última que eu vou analisar? No caso, o x. Se eu colocar isso daqui num gráfico, só para vocês perceberem a dificuldade que é. Se eu colocar isso aqui num gráfico, você tem aqui de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, aqui x, aqui y. Quando você escolher um x fixo, ela vai variar de quem? Dessa circunferência até este ponto da circunferência. Com o x fixo, você vai deixar o y variar. Então, nesse caso aqui, quem é essa circunferência? Primeiro quadrante, positivo, vai ser raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Porque eu isolei o y, aqui eu tenho que isolar o y, tem que ser alguma coisa aqui, né? Y isolado porque eu tenho y na última integral. Então, aqui tem que ter alguma coisa x para que eu substitua aqui e suma a variável x. Tem 1 menos x ao quadrado. Aliás, aqui se eu escolhi o x fixo, né, gente? Então, aqui é o dx dy. dy. Meu x é fixo, então eu começo por ele, perdão. Então, menos 1 e 1, dx. E agora o y vai variar entre quem? Se eu pegar essa equação, que é a equação da circunferência, aqui precisa ter x. Então, se eu estou colocando dy, aqui tem que ser alguma coisa relacionada com y, certo? Então, eu vou variar aqui. Vamos ver aqui. Quero variável y vai ser, isso aqui mesmo. 1 menos x quadrado, e aqui menos 1 menos x quadrado. Menos x quadrado. Dessa função, dy dx. É interessante eu trabalhar com essas raízes para integrar, para fazer todo o meu estudo. Não é interessante eu utilizar coordenadas cartesianas. Como eu sei que aqui o cilindro me gera uma circunferência, o meu domínio seria uma circunferência, então eu posso trabalhar com coordenadas polares. Como é que eu vou mudar a variável, então, desse exercício? Eu vou chamar o meu x de r cosseno θ, o meu y de r seno θ. O módulo do jacobiano, r, que a gente já calculou. Agora eu preciso saber
Aonde que vai variar o R e aonde vai variar o θ. O R, no caso o raio, ele vai variar sempre de 0 a A, de 0 ao raio. No caso aqui é raio 1. Então, de 0 a 1. E a minha circunferência, como eu vou pegar pontos aleatórios dentro dessa circunferência, no caso que são os interiores, né? Eu vou conseguir, para dar uma volta completa na circunferência, o meu θ vai variar de 0 a 2π. Então, agora é só mudar a variável desta função aqui. Então, como é que eu vou escrever? Então, eu vou escrever aqui uma integral definida de 0 a 2π de θ. A integral de dentro vai variar de 0 a 1, certo? E aqui eu tenho 3 menos x quadrado menos y quadrado. Se eu colocar o menos em evidência, ó, menos 1 em evidência, a gente tem isso daqui. Isso aqui é quem? Celular tocando. Isso daqui vai ser R. Certo? Isso daqui é R na mudança. Deixa eu voltar aqui. Ó, isso aqui é R. Então, em vez de escrever 3 menos x quadrado menos y ao quadrado, eu vou escrever 3 menos, para fazer de vermelho, r ao quadrado. Certo? Se aqui tivesse em raiz, é r. Mas está sem raiz, é r ao quadrado. Tem que ser essa linha de cá, ó. Então, no lugar de x quadrado mais y quadrado, eu substituo r ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, 3 menos r ao quadrado. Vezes quem? O jacobiano, não pode esquecer, dr. Olha que simples. Fácil calcular essa integral agora. Como é que eu vou calcular ela? Vou colocar aqui. Para cá. Integral de 0 a 2π da integral de 0 a 1 de 3 menos r ao cubo dr dθ. Integral de 0 a 2π. Integrando 3 em relação a r dá 3r menos r ao cubo. A gente vai ter r à quarta, certo? R à quarta sobre 4. Tudo bem? Isso entre 0 e 1 dθ. Isso vai ser igual a 0 a 2π. 3r substituindo 1 depois 0, fica 3 vezes 1 dá 1, dá 3. E 3 vezes 0 dá 0. Então vai ficar 3 menos 0, ou seja, 3 menos r à quarta sobre 4. Se eu colocar 1, fica 1 à quarta, dá 1 sobre 4, fica 1 quarto, menos 0 à quarta sobre 4. Isso aqui dá 0. Então fica 3 menos 1 quarto, certo? 3 menos 1 quarto. Beleza? Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. 3 menos r ao cubo, r ao quadrado, ficou r ao cubo, dr dθ, integral de 3r menos r ao cubo, então ficou aqui 3 menos r. 3 menos 1 quarto dθ. Vou ver no final se eu não errei. Então aqui integral vai ficar, tirar MMC aqui fica 4, 12 menos 1 fica 11 quartos, isso dθ. Então, integral de 11 quartos dθ dá 11 quartos vezes θ no intervalo de 0 a 2π. Então, 2π menos 0 fica 2π. Isso daqui dá 11 quartos vezes 2π. Simplifica aqui, dá 11π sobre 2. Tudo bem? Unidade de volume, né? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu conferir, gente. Só um minutinho. R cosseno θ,
R seno θ. Substituiu, ficou 3. Ah, tá. Já sei aqui, ó. Ó a cagadinha que eu fiz aqui. É essa função vezes R. Então, R vezes 3 dá 3R menos R ao cubo. Então, fica 3R. Vamos integrar aqui, deixa eu apagar isso. Quer gravar correndo, dá nisso. Então, integral de 3R. 3R ao quadrado sobre 2, menos integral de R ao cubo, R à quarta sobre 4, nos intervalos de 0 a 1, dθ. Integral de 0 a 2π. Substituindo, eu tenho 3 vezes 1 ao quadrado, dá 3 meios, menos 1 à quarta sobre 4 dá 1 quarto, menos o inferior. 0 ao quadrado, 0 vezes 3,2 dá 0, aqui também dá 0, então não precisa dessa parte. Aqui o MMC vai ser isso aqui, dθ. Então, intervalo de 0 a 2π. MMC aqui vai ser 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3 dá 6, menos 1, 5 quartos. Dθ. Integrando uma constante, então vai ficar 5 quartos vezes θ de 0 a 2π. Então, aqui o volume vai ser dado por 2π menos 0 dá 2π, então fica 5 quartos vezes 2π. O 2 aqui simplifica, vai dar 5π sobre 2 unidades de volume. Tranquilo? Então vamos revisar aqui para não ficar dúvidas. A gente fez. Calcular o volume do sólido, não tem constante Z, portanto é um cilindro, isso aqui, por causa do menor ou igual, é formado por todos os pontos menores ou iguais a 1, seria na base, né, que não tem o Z é igual a 0, é uma circunferência, no meu domínio, então os meus intervalos vai de 0 até 1, certo? De menos 1 até 1, porque é uma circunferência, e entre os planos 0, que é o plano XY, e o Z tem que estar entre essa curva, 3 menos x quadrado menos y quadrado. Em coordenadas cartesianas, eu enxergo a dificuldade, porque aqui eu vou ter raiz, o procedimento é o mesmo, fixo um valor de x, deixo o y variar, ele varia entre duas funções, eu aplico o teorema de Fubini, integrais iteradas, e aí vai à sua disposição, se você quer fazer essa conta. Para eu transformar isso em coordenadas polares, então eu vou chamar x de r cosseno θ, y de r seno θ, o jacobiano que a gente já calculou vale r, o r sempre vai variar entre 0 e o raio, nesse caso aqui entre 0 e 1, e o θ vai dar, se eu olhar toda a minha circunferência, né, ele vai dar uma volta completa, fazendo uma variação de 0 a 2π. Então, escreva a minha integral de 0 a 2π dθ, depois a integral de 0 a 1, e aqui a gente vai deixar em função de r, né, porque eu mudei a variável. Como x quadrado mais y quadrado vale r, então fica 3 menos r, vezes o jacobiano, dr. Aqui eu tinha errado lá, né, apliquei distributiva, aqui, então ficou 3r menos r ao cubo dr dθ, só integrar. Então, integrei, deu isso daqui, substituí os extremos de integração, deu 5 quartos, dθ. Não tem θ em nenhum dos limites, nem na própria função, então só fazer 2π menos 0, né? Então, vai dar 2π vezes 5 quartos. Simplifiquei 5π sobre 2, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar e que a gente esclarece. Tá bom, gente? Um abraço, bons estudos para vocês e até mais.